Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O projeto do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo tinha alguns jabutis escondidos. Foram apresentados 120 comendas ao PL. Destas, o plenário acatou 13. Além da isenção tributária do ISS em benefício aos estádios de futebol, outro jabuti não passou. O gás natural seria excluído das fontes de combustível consideradas menos poluentes na cidade. Assim, o combustível não seria mais levando em conta nas metas de redução de poluição na capital paulista por caminhões de lixo, ônibus e táxis. No caso do transporte coletivo, a prioridade tem sido ônibus elétricos, mas outras fontes de energia alternativas ao óleo diesel também podem ser usadas. Tanto é que na última semana a Prefeitura publicou em diário oficial a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as emissões de poluentes de ônibus com proporções maiores de biodiesel ao diesel. Algumas concessionárias de ônibus também vão adotar o HVO, um diesel hidrogenado que também polui menos e pode ser usado inclusive nos modelos mais antigos em circulação sem necessidade de mudar os motores. O secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Fernando Pinheiro Pedro, considera uma vitória ao fato de o jabuti ter sido caído e o GNV continuar na relação dos combustíveis menos poluentes. Isso desarticularia toda a nossa estratégia de descarbonização, a começar da metanização da frota de caminhões coletores de lixo, fora os táxis de ônibus. O texto final do Plano Diretor Estratégico ainda depende de sanção do prefeito Ricardo Nunes. Quem utiliza ônibus rodoviários intermunicipais que ligam cidades dentro do estado de São Paulo ou ônibus intermunicipais suburbanos vai pagar passagens mais caras a partir deste sábado, dia 1º de julho. O reajuste é em média de 18% e não envolve os ônibus intermunicipais metropolitanos gerenciados pela EMTU. Segundo a Artesp, a agência que regula os transportes do estado de São Paulo, o reajuste é previsto em contrato e leva em conta os aumentos de custos de operação de ônibus, como a elevação dos preços do diesel, dos pneus, lubrificantes e peças, além dos salários dos funcionários das empresas. No caso dos ônibus rodoviários, as passagens compradas antes do aumento têm validade de 1 ano. O aumento das passagens vale para os ônibus rodoviários intermunicipais, dos ônibus suburbanos intermunicipais, dos ônibus intermunicipais metropolitanos da EMTU e dos ônibus interestaduais e internacionais, gerenciados pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mesmo com a SP Trans dizendo que intensificou a fiscalização sobre os ônibus que circulam com as portas abertas, sem o bloqueador Anjo da Guarda funcionar, é possível ver os coletivos das linhas municipais operando pela cidade ainda nessas condições. Foi o que presenciou a repórter do Diário do Transporte, Luana Coutinho, na manhã desta segunda-feira, dia 26 de junho. Por volta das 11 horas da manhã, foi flagrado sem o dispositivo de segurança em operação ônibus de prefixo 51043 da empresa Via Sudeste, que fazia a linha 4706/10 Vila Mariana, Jardim Maristela, na zona sul de São Paulo. O coletivo seguia no sentido Maristela. Em diversos pontos do trajeto, como na Avenida Nazaré, o veículo circulou com a porta aberta traseira, nitidamente sem o anjo da guarda. Somente quando chegou na Avenida Doutor Gentil de Moura é que o veículo voltou a circular com as portas fechadas. Leitores relataram constantemente que vêm diversos ônibus circulando em velocidade com as portas abertas. A questão do anjo da guarda inoperante foi levantada pela primeira vez na imprensa pelo site Diário do Transporte em 6 de fevereiro deste ano, quando revelou que diversos ônibus trafegavam com o equipamento desligado ou funcionando inadequadamente. Muitos dos acidentes de pessoas, em especial idosos, caindo na hora do desembarque poderiam ser evitados sem o anjo da guarda estivesse funcionando. Desde então, a SP Trans diz que intensificou a fiscalização e as empresas alegam ter feito campanhas com os funcionários e usado lacres para evitar a adulteração do anjo da guarda. O site Diário do Transporte procurou a SP Trans e a Via Sudeste sobre o flagrante dessa segunda-feira.
Por meio de nota, a SP Trans informou que já determinou a retirada de circulação do veículo da Via Sudeste para conserto e nova vistoria. A multa por anjo da guarda é inoperante a R$ 792. Neste último dia 27 de junho, a empresa Expresso Nordeste, sediada na cidade paranaense de Campo Mourão, completa 60 anos. São 6 décadas de um absurdo comprometimento com o cliente, sempre oferecendo o que há de melhor no quesito viajar de ônibus. Quem diria que a empresa, fundada por Vacílio Boicó e sua esposa Verônica Boicó, que na época realizavam viagem entre Campo Mourão e Guarupava, levando uma semana para percorrer, hoje estaria operando por 8 estados brasileiros, com milhares de passageiros sendo atendidos diariamente. Parabéns à Expresso Nordeste. A Scania anunciou em 2021 que a aviação Cometa iria realizar testes com um chassi movido a gás natural. A princípio, os testes teriam início no ano de 2022, mas os testes começaram na prática nos primeiros meses de 2023. Ser o terceiro maior cliente de ônibus da Scania no mundo foi um dos fatores que levaram o grupo JCA a ser escolhida para testar o chassi Scania K320 4x2, com powertrain movido a gás natural veicular, de acordo com Silvio Minhoz, diretor de vendas da montadora. Nos primeiros meses deste ano, a aviação Cometa recebeu seu primeiro ônibus movido a gás natural. Os testes foram divulgados em 2021 e um dos grandes fatores para a empresa do grupo JCA ser a escolhida para fazer os testes com powertrain movido a gás natural veicular foi por a JCA ser o terceiro maior cliente de ônibus da Scania no mundo. O chassi possui 8 cilindros de gás na lateral dianteira do veículo com uma autonomia de 300 km. Segundo a Scania, de acordo com o que já foi constatado nos caminhões a gás, o modelo de ônibus a gás da marca tem desempenho similar a um veículo movido a diesel. Além disso, a Scania atesta que a tecnologia é segura e informou que os tanques são revestidos com material especial ultra reforçado para garantir que não haja qualquer acidente por causa da alta pressão, seja em movimento ou durante o abastecimento. O ônibus movido a gás que a Cometa está testando vem com suspensão pneumática que oferecerá mais conforto aos clientes da empresa. Conta com 46 poltronas executivas que disponibilizam tomadas USB para recarga de aparelhos eletrônicos também para o motorista, suporte para bolsas, porta-copos e cinto de segurança de 3 pontos. Disponibiliza ainda sistema de ar-condicionado com dutos individuais, parede de separação com porta, itinerário eletrônico na cor branca, geladeira, porta-pacotes, piso madeirado, banheiro, luzes de leitura direcionais localizados no porta-focos, sensor de ré multiplex, além de janelas panorâmicas com cortinas e saídas de emergência nas janelas e alçapões do teto. Atualmente, a Scania disponibiliza em seu portfólio o chassi a gás K340 4x2 de 340 cavalos de potência. O ônibus se encontra em testes na linha São Paulo-Campinas. A Cometa faz parte do grupo JCA que anunciou recentemente a aquisição de 485 novos ônibus. A Susan Tour divulgou na noite desta quinta-feira mais programações de viagens do ônibus de prefixo 7000, pintado em alusão aos 70 anos de fundação da aviação Itapemirim. O ônibus possui uma das pinturas mais tradicionais da companhia, que foi fundada por Camilo Cola no dia 4 de julho de 1953. A companhia do ABC, que criou a empresa Nova Itapemirim para operar as linhas por meio de arrendamento judicial, tem revezado os itinerários para alcançar o maior número de pessoas. A empresa lembrou que os dias, horários e destinos são programações, podendo haver alterações dependendo de eventualidades como condições de rodovias e do veículo. Veja a programação. Na quinta-feira, às 11h45 da noite, o trecho São Paulo-Curitiba. Nesta sexta-feira, ao 12h15, ocorreu o trecho Curitiba-São Paulo. Já amanhã, sábado, dia 1º de julho, às 11 da manhã, São Paulo a Nanuque. No domingo, dia 2 de julho, ao 12h30, Nanuque a São Paulo. Na segunda-feira, dia 3 de julho, às 8 da noite, ocorre o trecho São Paulo-Ipatinga, em Minas Gerais. E na terça, dia 4 de julho, às 6 da tarde, ocorre o retorno a São Paulo no trecho Ipatinga-São Paulo.
O veículo já fez as seguintes rotas: São Paulo-Campina Grande, a partir de 20 de junho, e São Paulo-A Vitória, a partir de 23 de junho. A Autoaviação 1001, que integra o grupo JCA, recebeu na primeira semana deste mês de junho, o seu primeiro ônibus da linha G8. Trata-se de um Paradiso G8 1800DD, ainda com motorização Euro 5 da Scania. E esse ônibus, que recebeu o prefixo RJ108298, estreou na manhã desta quarta-feira, dia 28 de junho, na linha São Paulo-Niterói via Rio de Janeiro, que partiu às 9h30 da manhã de São Paulo, chegando na capital fluminense na tarde de ontem. O veículo foi registrado logo após a sua chegada na rodoviária do Rio. O primeiro Paradiso G8DD possui chassi Scania K440 8x2 e disponibiliza 68 poltronas executivas, sendo 16 no piso inferior e 52 no piso superior, que contam com tomadas USB para recarga de aparelhos eletrônicos, inclusive para o motorista, porta-copos, suporte para bolsas, descanso para pés e pernas e cinto de segurança. A novidade da 1001 vem ainda com sistema de ar-condicionado com dutos individuais, janelas panorâmicas com cortinas, porta-pacotes, saídas de emergência nas janelas e alçapões do teto, bagageiro de parede de separação com porta, dispositivo de poltrona móvel que facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao interior do ônibus, itinerário eletrônico na cor branca, geladeira, câmera de ré, banheiro no piso inferior, piso amadeirado e luzes de leitura direcionais. No último dia 16 de junho, o Grupo JCA anunciou investimento de R$500 milhões para a compra de 485 novos ônibus G8 da Marco Polo, com motorização atendendo ao padrão Euro 6 Bluetech 6 da Mercedes-Benz. Acontece a partir desta quarta-feira, dia 28 de junho, em Curitiba, no Paraná, o teste com o terceiro modelo de ônibus elétrico dentro do edital de chamamento para eletromobilidade. O veículo a ser testado é o modelo padrão da empresa Marco Polo, com capacidade para até 90 passageiros. O ônibus começa a circular pela cidade a partir da próxima semana e vai fazer o itinerário das linhas interbairros, onde já circularam modelos das fabricantes da BID e Eletra. O teste terá início às 10h30 da manhã na rua Luiz Leão, esquina com João Gualberto, no centro. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus elétrico da empresa Transwolf bateu bem na entrada da garagem na zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu às 11 da noite desta segunda-feira, dia 26 de junho. Em imagens feitas no local logo após a batida, mostram um ônibus sobre algumas grades e pedaços de concreto arrancados com impacto. Uma cabine de fiscalização foi destruída na batida. Não há informações de feridos com gravidade. O ônibus envolvido é o prefixo 66910. Em nota, a SP Trans diz que as causas estão sendo apuradas. O site Diário do Transporte pediu o posicionamento da Transwolf, que respondeu às 9 da noite. O acidente ocorreu dentro da garagem. O manobrista, que não transporta passageiros, estava conduzindo o ônibus para dentro da garagem para o serviço de abastecimento quando ocorreu o acidente. A Transwolf vai apurar as reais causas. Um ciclista de 22 anos foi atropelado por um ônibus intermunicipal na última segunda-feira, em Hortolândia, na rua Primavera, no Parque do Horto. Segundo o motorista do coletivo, o veículo estava parado no semáforo quando avançou ao sinal verde, fez uma curva e escutou gritos de alerta dos passageiros. O mesmo parou o veículo e desceu, se desesperando com um jovem na parte de baixo do coletivo. O ciclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado em estado grave ao pronto atendimento de Nova Hortolândia. A Polícia Civil vai investigar o acidente. A MTU, responsável pelo gerenciamento das linhas intermunicipais de ônibus no estado de São Paulo, disse que por volta de 5h50 da tarde da segunda-feira, o ônibus que operava a linha 696 se envolveu em um acidente com um ciclista na Avenida José Augusto de Araújo, no Parque do Horto, em Hortolândia. Segundo informações do consórcio BusMais, que opera a linha, o ciclista foi conduzido pela viatura do SAMU à UPA de Nova Hortolândia. Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus da empresa lusitana
deixou 2 feridos na manhã desta terça-feira no trevo da Portal, que segue com destino à BR-277. O coletivo estava no sentido ao trevo Cataratas e, de acordo com informações de populares, a motorista do automóvel acabou cruzando a rodovia sendo atingida pelo ônibus. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná precisaram resgatar os ocupantes do carro que ficaram presos às ferragens. Uma equipe do SAMU também atendeu a ocorrência. Os feridos não aceitaram ir ao hospital. A PRF acabara acionada para realizar o registro da ocorrência. Um ônibus urbano pegou fogo na manhã desta terça-feira dentro da garagem da autolotação Ingá, no bairro da Areia, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com informações preliminares, o incêndio teria iniciado no ar-condicionado do ônibus e consumiu quase todo o coletivo. Diversos vídeos no momento do incêndio estão sendo compartilhados nas redes sociais e em grupos de mensagens por aplicativo. Agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram conter as chamas por volta das 11 da manhã. Não há informações sobre feridos. Um ônibus urbano da empresa Real Auto Ônibus acabou destruído por incêndio na manhã desta quarta-feira ao trafegar pelo viaduto do gasômetro na zona portuária do Rio de Janeiro, chamando atenção na região. A intensa fumaça acabou interditando o fluxo de veículos no sentido Avenida Brasil. O Corpo de Bombeiros informa que os quartéis de Benfica e Central atenderam a ocorrência. O incêndio aconteceu nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, deixando o tráfego de veículos intenso na região. A Prefeitura do Rio informa por meio do Centro de Operações Rio que o viaduto do gasômetro acabou liberado ao meio-dia e 43. Agentes do Columbe, do SAT Rio e da Guarda Municipal precisaram ser deslocados para o atendimento da ocorrência. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus, informa que o ônibus da Real seguia para a garagem. A entidade afirma que o motorista conseguiu escapar após identificar o problema técnico que motivou as chamas. Um ônibus que opera a linha 471 Valadares do consórcio Via JF acabou atropelando e matando uma idosa de 64 anos na manhã desta segunda-feira, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que a passageira seguia dentro do coletivo e perdeu o equilíbrio após uma freada brusca. A idosa foi projetada para frente e caiu na escada do ônibus e a porta acabou fechando em sua cabeça, morrendo na hora. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência nas proximidades do viaduto do Terreirão do Samba. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informa que o veículo acabou sendo fechado por outro veículo, sendo necessário frear bruscamente. A Prefeitura lamenta profundamente esta perda e se solidariza com os familiares da vítima. O consórcio Via JF emitiu uma nota divulgada para a imprensa com sentimento de pesar pelo acidente e afirmou estar apurando as causas do ocorrido. Um ônibus urbano que faz o transporte escolar no início da tarde desta terça-feira pegou fogo na altura do quilômetro 546 da rodovia Marechal Rondon ASP-300 na cidade de Araçatuba. O coletivo fazia o transporte de estudantes. A Prefeitura de Araçatuba informa que as crianças acabaram retiradas antes do fogo se espalhar. Um veículo da Secretaria de Educação foi utilizado para transportar os estudantes. Uma possível pane elétrica pode ter gerado as chamas que foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Uma colisão envolvendo 2 ônibus urbanos na manhã desta quarta-feira na rodovia estadual MT-473, na cidade de Confresa, deixou 4 pessoas mortas e diversos feridos, como informa a Polícia Militar do Mato Grosso. Ao menos 3 pessoas acabaram resgatadas com vida e atendida inicialmente no local. Algumas pessoas morreram no local presas às ferragens. Agentes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram no local do acidente. A dinâmica do ocorrido não é conhecida até o momento. Um ônibus urbano que transportava estudantes acabou batendo na traseira de uma carreta que transportava cimento na manhã desta quarta-feira na rodovia estadual MG 290 em Inconfidentes. O coletivo apresentou um problema na
embreagem e bateu contra o caminhão por volta de 6h25 da manhã, como informa a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. O motorista do coletivo teve ferimentos na cabeça e acabou levado ao pronto atendimento de Ouro Fino. Os 23 estudantes, que tinham de 12 a 16 anos, não apresentaram ferimentos e acabaram levados para a escola em outro veículo. A Polícia Rodoviária Federal informa que na tarde desta última terça-feira apreendeu um micro-ônibus que circulava com sinais de identificadores adulterados. A apreensão ocorreu na BR-343 em Piripiri. Na ocasião, a equipe realizava ronda ostensiva quando abordou um ônibus de transporte de passageiros. Durante os procedimentos, fora solicitado ao condutor, um homem de 29 anos, a apresentação da documentação para verificação. Sob uma rápida análise, os agentes identificaram que as informações do documento veicular não condiziam com as dos sinais identificadores do veículo. Além disso, por meio de consultas aos sistemas, os policiais também identificaram que o veículo original estava com licenciamento atrasado desde o ano passado. Diante dos expostos do condutor, os documentos do veículo apreendido acabaram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Piripiri. Um ônibus urbano que seguia a viagem nesta última quarta-feira saiu da rodovia na altura do quilômetro 617, na BR-265, após um dos pneus estourar e bateu em uma árvore, na cidade de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo afirmou que perdeu o controle depois de um pneu estourar. Agentes do SAMU e ambulâncias da cidade precisaram ser utilizadas para o atendimento da ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para a UPA da cidade. A Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas também atenderam a ocorrência. O Corpo de Bombeiros afirmou que 18 pessoas acabaram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso. Ao menos 11 pessoas apresentaram suspeita de fraturas. Não há informações sobre o trajeto do ônibus e as idades dos feridos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, recebem a vice-presidente executiva da BID e presidente da BID para as Américas, Stella Lee. O encontro, que ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira, de 28 de junho, deve oficializar a instalação de uma planta da fabricante chinesa de carros, caminhões e ônibus elétricos no Polo Industrial de Camaçari, onde funcionou a planta da Ford, que deixou o Brasil em 2021. Participa também o ministro da Casa Civil, Rui Costa. No Brasil, a BID tem uma fábrica de baterias em Manaus, inaugurada oficialmente em agosto de 2020. Antes disso, a empresa já havia inaugurado uma fábrica de painéis solares e chassis de ônibus elétricos em Campinas, no interior paulista, em abril de 2017. Estas duas plantas continuam operando normalmente mesmo com a nova fábrica baiana. Os investimentos gerais da BID no Brasil devem alcançar, com a nova planta, 3 bilhões de reais, com a geração de mais de 1,2 mil empregos diretos. Nesta quinta-feira, dia 29 de junho, pela decisão SUPAS número 362, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, da ANTT, atendeu a pedido da Aviação Mota para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções a seguir da linha Brasília a Campo Grande via Três Lagoas, de prefixo 12008800. A primeira de Catalão para Prata, em Minas Gerais, e a segunda de Araguari, em Minas Gerais, para Birigui, Araçatuba, em São Paulo, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A ANTT autorizou também a paralisação dos mercados na licença operacional de número 73. A primeira de Catalão para Prata e a segunda de Araguari para Birigui, Araçatuba e Três Lagoas. Esta decisão entra em vigor em 4 de setembro deste ano. Um ônibus que vendia passagens através de aplicativo de internet e um utilitário particular foram multados e apreendidos na manhã desta segunda-feira por fiscais do DETRO-RJ durante ações no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio, e no município de Mangaratiba. Os veículos realizavam viagens sem autorização. O coletivo não regulamentado seguia viagem entre os municípios do Rio de Janeiro e Cabo Frio e foi abordado no momento da partida em Botafogo.
Já em Mangaratiba, um utilitário do tipo Fiat Doblô foi detido após ser flagrado transportando passageiros em direção ao município vizinho Itaguaí. Já na Baixada Fluminense, 8 ônibus intermunicipais foram autuados e recolhidos após ao depósito público nesta segunda-feira durante fiscalização conjunta entre o DETRJ, DETRAN e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação foi motivada por denúncias à Comissão de Transportes da Alerj, dando conta de que o transporte não estava rodando dentro dos padrões estabelecidos para a segurança e conforto do cidadão. Os coletivos foram multados por trafegar com selos e autorização de tráfego vencidos, falta do mesmo selo, bancos em mau estado e descumprimento das normas de acessibilidade. Ao todo, 26 ônibus foram abordados durante a fiscalização. E antes de encerrar, uma última notícia. Nesta última segunda-feira, dia 26 de junho, a Prefeitura de Palmas, no Tocantins, formalizou o aluguel de 40 novos ônibus que prestarão serviço ao sistema de transporte público municipal. A previsão é que em até 15 dias os veículos comecem a circular. O investimento mensal na locação dos ônibus será de R$ 30 mil por veículo e o contrato terá vigência de 180 dias inicialmente. A empresa contratada para o serviço é a Brook Transportes Limitada. As despesas com a operação dos veículos ficam ao cargo da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, a ATCP. Os ônibus cumprem as exigências de redução de emissão de gases poluentes e são 0 km. De acordo com o contrato, os veículos devem manter o padrão de capacidade mínima de 40 passageiros sentados, climatização, GPS e acessibilidade. O presidente da ATCP, Eliezer Moreira de Bairros, disse que os veículos alugados vão substituir os ônibus defasados e ampliar a frota em circulação atualmente, com 189 veículos cadastrados. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!